Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, cheio da graça e da misericórdia dele sobre as nossas vidas, o nosso coração, sobre o nosso dia a dia. Somos muito carentes dessa misericórdia, por isso que nós podemos dizer assim, clamamos essa misericórdia todos os dias para as nossas vidas. Então que possamos buscar mais uma vez essa misericórdia. Estamos hoje iniciando mais um livro, mais um tempo que nós teremos para que juntos possamos desfrutar da palavra e também da presença do Senhor no nosso dia a dia, no nosso momento, em algum momento do dia que nós tiramos para fazer isso. Hoje o livro que nós estaremos iniciando será o livro dos Atos dos Apóstolos, um livro também, como todos, né, da Bíblia, muito interessante, muito rico, que com certeza nós iremos aprender muitas coisas. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreve o Evangelho de Lucas, né, a mesma pessoa, tanto que quando nós vemos no capítulo no início, ele fala, né, em meu livro anterior, ele está citando, né, o livro que ele escreve, que intitula com seu próprio nome, o Evangelho de Lucas, onde ele narra de tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus agiu, como fez, dos seus milagres, dos seus sinais, da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição, tudo aquilo, né, do seu comissionamento e tudo aquilo. E agora, no livro de Atos, ele continua narrando, só que agora ele vai narrar no primeiro capítulo as instruções, as últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos depois da ressurreição. Ele vai ter um tempo com os discípulos, né, da sua ressurreição de 40 dias, como diz o próprio Lucas, e depois ele vai narrar, então, onde o nome do livro traz Atos dos Apóstolos, mas nós vamos ver que é o Atos do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo iluminando, o Espírito Santo capacitando e formando, né, ou a continuação da formação da sua igreja para a glória de Deus. Aqui no capítulo 1, o que nós destacamos, ou melhor, o que eu destaco, é o capítulo 1, versículo 8, que é um texto muito conhecido, né? Quem não já ouviu nesse texto, quem de repente já não ouviu uma pregação que diz: mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos em primeiro ponto aqui a missão que Jesus dá aos seus discípulos, a missão que é dada aos seus servos, a missão é dada. Então no capítulo 1, a missão é dada, né? Tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que fez até então, que Lucas está dizendo no seu evangelho, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ministrou. Agora Jesus está de partida, Jesus está voltando aos céus, né? Então ele, antes disso, ele dá uma missão, ele dá uma ordem, olha, ide pregar o evangelho. Ele faz isso no evangelho e aqui ele continua de novo e é mais específico, que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E quando o Espírito Santo descer, fala, né, do batismo no Espírito Santo. Quando isso acontecer, o que é para os teus servos fazer? O que é para o teu povo fazer? O que é para os teus discípulos fazer? Aí ele diz, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. E nós vamos ver que o livro de Atos está dividido assim, no Evangelho sendo levado primeiro a Jerusalém, onde eles já estavam, depois sendo levado à Judéia, depois a Samaria, e nós vamos ver no final desse livro já sendo até os confins da terra, principalmente os confins daquela época. Então, a missão do Senhor é dada. E essa missão serve para nós hoje também. E como nós estamos diante dessa missão? Nós vamos perceber que o Espírito Santo capacita os teus servos em todas as épocas para cumprir, em todas as épocas para agir, para mover, para que o reino continue avançando. E a pergunta que nós precisamos fazer: e nós? Temos avançado? E nós temos entendido essa missão? Temos cumprido essa missão? De repente nós, parece que às vezes coloca-se um fardo sobre as nossas vidas, um fardo sobre a nossa mente a cada dia, para que possamos fazer de qualquer forma. Não. A primeira situação, a primeira ordem que o Senhor dá aos seus discípulos, ainda aqui no versículo 8, é o que? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, a primeira questão que o Senhor fala, olha, vocês precisarão primeiro, fique quietinho aí.
né? Receba primeiro, né, essa unção, receba primeiro o poder do Espírito, receba. E o que nós estamos pensando disso, desse receber, né? Que é um pouquinho complicado, receba. Mas o que nós estamos pensando aqui em receber? Nós precisamos ter muito claro qual que é o propósito do Senhor. Precisamos ter muito claro qual que é a visão que o Senhor tem para as nossas vidas. É muito importante hoje se alguém parasse e nos perguntasse qual é a sua missão de vida, qual é a visão que Deus tem te dado. Porque por mais que possamos ter como igreja, por mais que possamos ter como família, profissional, mas tudo isso está também englobado naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós sabemos que o desejo do Senhor e o Senhor nos resgatou para que possamos servi-lo, para que possamos adorar, para que possamos exaltá-lo a cada instante. Mas como? Será que é só através de culto? Como que é tudo isso? Então, acho que o primeiro ponto que nós precisamos ter e entender aquilo que os discípulos fizeram é o quê? É ficar, né? Tanto que nós vamos dizer que eles estão ali com Jesus, Jesus sobe, né, aos céus, Jesus é assunto aos céus na frente deles, eles voltam ali para a hospedaria onde ele estava, e a Bíblia vai dizer algo que nesse capítulo muito interessante, sempre em oração, sempre buscando a Deus em oração, para que o Senhor pudesse manifestar, para que o Senhor pudesse dar direção. E o restante do capítulo vai continuar aí. Vocês vão falar de Judas, vão falar agora de um substituto para Judas, de tudo aquilo, mas tudo isso feito o quê? Feito em oração. Então a nossa primeira missão, a primeira visão que o Senhor nos dá era a visão de pararmos e orarmos e buscarmos direção do Senhor. Porque, irmãos, enquanto não tiver muito claro a visão, quando não tiver muito claro a missão, sabe qual é a melhor coisa que nós precisamos fazer? Ficar quietinho e não sair. E não sair para fazer porque nós não sabemos o que é para fazer. E quando não sabemos o que é para fazer, nós também não sabemos como fazer. Então a principal coisa é ficar e esperar do Senhor. Mas isso nós precisamos também buscar do Senhor, buscar a direção de Ele. Não dá simplesmente para ficar com os braços cruzados e esperar. Não. Há uma busca, há uma intensidade, e nós vamos ver em todo o livro de Atos também os discípulos, os apóstolos, buscando essa intensidade, buscando esse momento com Deus, para que o Senhor pudesse direcionar, e nós vamos que o Senhor direcione. Que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe nossas vidas, e que esse tempo nesse livro de Atos possa ser um tempo muito oportuno de aprendizado, de edificação, mas também de desafio, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.